candidata à medicina pela VUNESP, nós vamos revisar aqui um tópico extremamente importante. Se você vai fazer uma prova de medicina pela VUNESP, esse tópico de química, estequiometria, tem que estar alinhado, tem que estar na ponta da língua. E por esse motivo, nós vamos fazer uma revisão aqui hoje, certo? A maioria dos alunos geralmente mandam bem estequiometria, às vezes erra alguma coisa de conta, de conceito, mas nós vamos revisar de uma forma geral. E isso, gente, independe de que prova você vai fazer. Você vai fazer Einstein, ABC, FAMERP, FAMEMA, UNESP, qualquer prova, Jundiaí, qualquer prova da VUNESP, de medicina que você vai fazer, é super importante que você domine estequiometria. E por que eu não vou fazer essa revisão? Porque estequiometria é uma matéria relativamente simples, né? Proporção. Tem aqui, eu faço uma regra de 3. Então o que complica, o que é difícil? Então eu vou explicar o conceito, nós vamos ver e depois nós vamos resolver 3 exercícios. E por que 3, Débora? Porque nós vamos resolver 3 exercícios com graus de dificuldade, grau 1, grau 2 e grau 3. Mas eu não vou dizer para vocês quem é quem. E no final, né, do vídeo, eu quero muito que você comente aqui no vídeo para mim se você achou todas parecidas, quem você achou que é grau 1, grau 2 e grau 3. Então a primeira que grau que é, a segunda e a terceira. Por que eu não vou dizer? Para saber se saber qual é a prova interfere no grau de dificuldade para você. Tudo bem? Então vamos primeiro entender o conceito principal. Vamos falar de estequiometria. O que é estequiometria, basicamente? É proporção. Nada mais, nada menos que uma regra de 3. Então, por exemplo, eu falo aqui uma dúzia tem 12 bananas. Então, 2 dúzias tem 24, 3 dúzias tem 36. É exatamente isso. Estequiometria nada mais é que isso. Mas dentro de estequiometria, né, os primeiros exercícios de estequiometria, nós podíamos fazer 4 perguntas para vocês. Quais eram essas perguntas? Número de mols, massa, volume e número de moléculas. Então eu sempre tinha lá uma reação química e eu perguntava, se eu colocar A1 aqui, quanto eu vou ter aqui? Se eu colocar X gramas aqui, quantas gramas eu vou ter aqui? Se eu colocar 1 litro aqui, quantos litros eu tenho aqui? Se eu colocar tantas moléculas aqui, quantas moléculas eu vou ter ali? Só que já tem tempo, né, gente? Estequiometria, assim, já passou da fase. Por quê? Porque vocês melhoraram. Naturalmente o exercício também melhora. Então eu vou dar algumas dicas aqui que, se você seguir esse passo a passo de estequiometria, dificilmente você erra um exercício. Tudo bem? Então qual é a minha primeira preocupação dentro da matéria de estequiometria? A minha primeira preocupação tem que ser a minha reação química. Ó, tô caprichando na letra. Opa, só porque eu falei que tô caprichando, gente? Olha isso. Química. Então a minha primeira preocupação tem que ser a reação química. Boa notícia. As reações que a VUNESP dá nas provas geralmente são reações simples. Quando é uma reação muito complexa, ela dá reação inclusive balanceada, certo? Quando não, ela me dá a reação ou ela faz algo muito bacana. Ela me diz o produto, né, me diz o reagente, ela diz qual o tipo de reação, se é decomposição, se é uma combustão. Ela me fala qual é o tipo de reação e me diz quais são os produtos que formam. Então, gente, a VUNESP é uma mãe com relação à estequiometria. Então, olha só, eu te dou lá um reagente A, eu falo que está acontecendo uma decomposição térmica, então eu tenho que colocar calor, certo? E dessa decomposição térmica vai fornecer para mim B, C e D. Aí você só tem que saber o que? Montar B, C e D. Na maioria das vezes ele dá o nome e a fórmula molecular. Então você tem que dizer quem é e montar a reação e nunca esqueça. Então se a minha primeira preocupação é a reação, a minha segunda preocupação é o balanceamento. Porque isso, às vezes, a VUNESP não dá, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, balanceamento. Então toda vez, balanceamento, toda vez que eu ver um exercício de estequiometria, a primeira preocupação que eu tenho que ter é a seguinte: eu tenho reação? Beleza, tem reação. Essa reação está balanceada? Aí, se ela não tiver, eu faço o balanceamento. E a terceira preocupação, aí sim, na terceira preocupação é a proporção. Débora, que proporção é essa? Proporção. Gente, tá difícil escrever, hein? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, A mais B, que vai me dar C mais D. Vamos supor que eu tenho 2 de A e 3 de C. Qual que é a proporção?
2 para 1 para 3 para 1, certo? Isso aqui é a nossa proporção. E que número é esse? Esse número que eu coloquei na frente, que é o nosso balanceamento, é o número de mols. Então eu tenho 2 mols de A para 1 mol de B, que vai me dar 3 mols de C e 1 de D. Tudo bem por enquanto? Então olha só, olhei a questão, é uma questão de estequiometria. Primeira coisa, tem reação? Beleza, tem. Se não tiver, eu monto. Segunda preocupação é o balanceamento. Terceira preocupação, a proporção. Depois que eu já tiver isso é rápido, viu, gente? Mas é um passo a passo que eu preciso seguir. Depois que eu tiver isso, aí eu me preocupo com a pergunta que o enunciado vai fazer. Por quê? Porque aí, quando a gente fala da pergunta, ele pode perguntar 1000 coisas. Ele pode envolver soluções junto com estequiometria. Ele pode envolver gases junto com estequiometria. Ele pode envolver equilíbrio em estequiometria, entalpia em estequiometria, cinética em estequiometria. Depende muito do que ele quer, certo? Por isso que nós vamos resolver 3 exemplos aqui para vocês entenderem isso. Então, ó, essa é a sequência, por enquanto, tudo bem? Dentro das questões de estequiometria, eu posso perguntar, né? As 4 primeiras perguntas falamos, né? Mol, molécula, massa e volume. Só que melhoraram os exercícios. Então eu posso falar do que? Rendimento. Eu posso falar de reagente limitante. Eu posso falar de excesso e eu posso falar de pureza. Tudo bem? Então eu posso brincar aí de várias formas. É só eu seguir um passo a passo para resolver. Débora, tem como criar um padrão de resolução nas questões da VUNESP de estequiometria? Tem como você criar um roteiro de resolução, certo? Que é o que nós estamos fazendo aqui, ó. Primeiro, reação. Segundo, balanceamento. Terceiro, proporção. Depois, a pergunta. Aí, se for soluções, você vai seguir aí uma linha de raciocínio. Se for equilíbrio, você vai seguir uma outra linha de raciocínio. Se for gases, uma outra linha. Então, depende muito aí do que está sendo pedido para você. Tudo bem? Continuando aqui. Então, olha só, eu posso misturar diversos conteúdos da estequiometria, eu tenho aí meu roteiro de resolução e ainda tenho 4 coisas distintas que eu posso perguntar, que é rendimento, pureza, excesso e limitante. Tudo bem? Eu vou colocar um exercício aqui agora, a gente vai ler junto e nós vamos resolver para ver se tem dúvida ou não. Vamos lá? Bora lá! Então, vamos ler aqui o exercício para a gente resolver, certo? Acompanhe comigo a leitura. O bicarbonato de sódio, ele me deu a estrutura, é utilizado como fermento para bolos em que, através do aquecimento, sofre decomposição, produzindo, olha, ele falou o que produz. Carbonato de sódio, me deu a estrutura, água e dióxido de carbono, né, que é o CO2. Promove o crescimento da massa. Ponto, me deu a informação. Então, ele me deu uma informação e ele continua. O bicarbonato de sódio também é utilizado na remoção de agrotóxicos em alimentos. Para que essa remoção seja eficaz, deve-se dissolver uma colher de sopa do produto em 1 litro de água, produzindo assim uma solução capaz de remover até 96% dos agrotóxicos presentes em certos alimentos. Ok? Essa é a pergunta. A letra A. Volta aqui, eu vou explicar uma coisa para vocês. Isso é uma característica até da VUNESP. Geralmente as questões, não sempre, mas geralmente as questões da VUNESP, ela tem lá uma questão lá com as informações da estequiometria, mas a letra A, geralmente a teoria é onde entra a matéria de química geral, química básica. E a letra B é cálculo. Então, na grande maioria das vezes, você nunca vai ter, nem nunca, né? Mas dificilmente você vai ter uma questão que ela é toda de cálculo ou é toda de teoria. Você vai ter. Sempre tem uma questão que é toda teórica, que é química básica, que a VUNESP gosta muito. E tem uma que é só cálculo. Mas, na maioria das vezes, você vai ter esse misto, onde a letra A é teoria e a letra B é cálculo. Nesse caso, nós vamos nos atentar à letra B, porque o nosso foco aqui é estequiometria. Mas, lê comigo aqui a letra A, vamos lá. A letra A ele fala o seguinte, ó. Escreva a equação que representa a decomposição térmica do bicarbonato de sódio. Então, olha só, ele quer a reação química. Gente, ele me deu a reação. Ele me disse que tinha e que formou, certo? Então, a gente vai até montar para a letra B, mas nada difícil. E ele continua.
Escreva a fórmula eletrônica do gás carbônico. Voltando aqui, volta aqui comigo. Nós temos aqui, ó, 3 formas de representar a estrutura: molecular, bastão, né, que a gente chama de estrutural, e eletrônica. Ele pediu eletrônica. Se ele pediu a fórmula eletrônica e você der a de bastão, tá errado, certo? Então fica atento a isso. Ele pediu a fórmula eletrônica, ele poderia falar várias coisas. Ele poderia pedir para você qual que é a geometria da molécula, ele poderia pedir a polaridade. Então, assim, ele pode fazer várias perguntas ou uma pergunta muito específica dentro de química básica na letra A. Tudo bem? Aí sim, na letra B, vamos lá. Ele pergunta aqui uma coisa interessante, que é a estequiometria. Considerando que uma colher de sopa tem volume de 15 ml, e a gente sempre anota essas informações, tá, gente? Ele me deu, ó, matemática, química e física, a gente sempre anota as informações. E densidade, aí ele me deu que é 2,24, né, gramas por ml, essa é a densidade. Ele quer saber o seguinte: calcule a concentração em mol por litro da solução preparada na remoção. Vamos lá, gente, vamos resolver isso. Olha só, ele me disse a reação no enunciado, né? Ele tem bicarbonato, que ele decompõe, ó, decomposição térmica, tem carbonato de sódio, gás carbônico, CO2 e água. Lembra no nosso script qual que é a primeira preocupação? Reação química, tá aqui, a reação química tá aqui. Segunda preocupação, balanceamento. Tá balanceada essa reação? Olhando para ela de cara a gente diz que não, né? Porque, ó, eu tenho 2 sódios aqui, então coloco os 2 sódios aqui. Tudo bem? Aí, ó, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios, 2 carbonos, 2 carbonos, 6 oxigênios, 3, 5, 6. Eu vou dar uma dica para vocês fazer balanceamento. Olha, esse vídeo tá cheio de dicas, hein? Sempre que você tiver que fazer balanceamento de uma reação, sempre deixe o oxigênio como último e o hidrogênio penúltimo. Faça balanceamento de todos os outros átomos que você tiver. Oxigênio é sempre o último e hidrogênio é o penúltimo. Se você conseguir balancear os outros átomos, naturalmente esses dois vão se organizando. Se você começar por eles, a tendência é errar. Tudo bem? A não ser que só tenha os dois, certo? Então, olha só. Primeira preocupação, tá aqui, reação química. Segunda preocupação, balanceamento. Débora, já fiz também. Terceira preocupação é a nossa estequiometria. Então, nós temos aqui, ó, 2 para 1, para 1, para 1. Tudo bem? Só que aí tem um detalhe muito importante que ele deu pra gente. Ele me disse, ó, vamos olhar o enunciado de novo? Vamos lá, pega as informações aí, vou pôr pra vocês. Ele me disse que tem massa, não é isso? Ele falou que ele tem aqui, ele tem o volume de 15 ml e uma densidade de 2,24 gramas por litro. Volta aqui. Com essa informação que ele me deu, o que eu consigo? Eu consigo massa, não é isso? Massa de quem? Ó, do meu bicarbonato, né? Então, vamos resolver ele aqui, ó, certo? Vamos resolver aqui. A densidade, vocês estão enxergando, né? Então, aqui, ó, a densidade é massa sobre volume. Ele me disse que a densidade é 2,24. Olha, gente, depois tem alguns macetes, tá? A massa, o volume de 15 ml. Tudo bem com relação a isso? Quantos gramas eu vou conseguir aqui de massa, então? Ó, eu vou multiplicar em cruz, né? Eu não vou fazer essa continha com vocês, porque eu sei que isso não pode ser um problema para um candidato de medicina. Então, ó, 2,24 vezes 15 vai dar aqui pra gente uma massa de 33,6 gramas. Tudo bem? Débora, você fez isso em massa. Sim. Por que eu fiz em massa? Porque a única coisa que me interessa, gente, olha isso aqui, eu já colorido para vocês, é a massa molar disso aqui. Porque ele quer a concentração em mol por litro. Se eu tenho a massa, lembra da forma de molaridade? Ó, molaridade é igual a massa molar vezes o meu volume. Ele falou que ele quer mol por litro, então ele quer mol para 1 litro. Ó, molaridade, a massa eu acabei de descobrir, 33,6. A massa molar é a tabelada, que a gente pega a tabela periódica, né? Que nesse caso dá 84 para 1 litro.
É só dividir isso aqui. Gente, é muito importante o que eu vou falar pra vocês agora. Macete de cálculo. Tem um que faz 33,6 por 84 e fica muito tempo fazendo conta. Tempo também é um inimigo. Então, alguns macetes de matemática, uma coisa que eu trabalho muito com os meus alunos, ajudam muito nessas contas. Tudo bem? E nesse caso aqui, vai dar 0,4 mol por litro. Tudo bem? Ó, então, uma coisa que eu vou pedir pra vocês, já comenta aqui, não olhe os comentários dos colegas, essa questão de estequiometria, essa questão como um todo, é uma questão de uma prova de grau 1, grau 2 ou grau 3? Eu vou revelar para vocês no final do vídeo. É só para ter uma ideia do que vocês acham fácil e do que vocês acham difícil. Vamos pro próximo? Segundo exemplo, vamos lá. Nesse exercício, gente, a gente vai ler e fazer alguns comentários, algumas considerações, certo? Então, acompanha comigo aí. Analise a tabela que fornece informações sobre a cal hidratada e o carbonato de cálcio. Me deu uma tabelinha linda. Cal hidratada me deu a forma molecular, carbonato de cálcio me deu a forma molecular, disse a cor e disse o que produz também, né? Os dois produzem óxido de cálcio, só que um produz óxido de cálcio e água e o outro óxido de cálcio e gás carbônico, CO2, beleza? A letra A, ele pergunta o seguinte: classifique esses dois compostos de cálcio de acordo com a função inorgânica, certo? Às quais elas pertencem. E a letra B fala o seguinte: um estudante recebeu uma amostra de 5 gramas de um desses dois componentes para ser aquecida. Após o aquecimento prolongado de 1000 graus Celsius, ele notou que a massa da amostra sofreu uma redução de 2,2 gramas em relação à inicial. Justifique por que a amostra recebida pelo estudante foi o carbonato de cálcio. Volta aqui comigo, já coloquei as duas aqui para ficar mais fácil de ganhar tempo. Ele me deu informações, me deu uma tabela, não foi à toa, certo? Então, me deu algumas informações. Lembra que nós acabamos de falar que geralmente as questões, a letra A é uma teoria e a letra B é um cálculo? Não fugiu a regra, né? Aconteceu de novo. E aí eu montei as duas reações que ele me disse. Ele falou que hidróxido de cálcio vai formar óxido de cálcio e água gasosa, e óxido de cálcio ele falou que é sólido. E me disse que carbonato de cálcio também a 1000 graus, né? As duas estão sendo aquecidas, se aquecidas, óxido de cálcio e gás carbônico. Tudo bem? Então vamos fazer algumas avaliações aqui, só para a gente relembrar algumas informações. Hidróxido de cálcio é uma base pouco solúvel, então dentro dos vestibulares a gente coloca que ela é insolúvel. É uma base forte, e aí forma o óxido de cálcio, que é um sólido insolúvel, porque cálcio está na família 2 e a família 2 da tabela periódica é insolúvel, lembram disso? E a água gasosa. Tudo bem? Beleza. Aqui eu tenho carbonato de cálcio, é um sal também da família 2, pouco solúvel, então insolúvel, que vai formar óxido de cálcio insolúvel e gás carbônico. A primeira pergunta que ele me fala é quais são as funções inorgânicas. A gente vicia, né? Muitos alunos esquecem que existem as funções orgânicas e as funções inorgânicas. As funções orgânicas é álcool, aldeído, ácido carboxílico, aquele monte que a gente é acostumado a ver, que é muito comum ser cobrado também. Mas as funções inorgânicas que são cobradas, quais são elas? Sal, ácido base e óxidos, certo? Então ele quer que você diga o seguinte para mim: essa função orgânica qual que é? Essa função orgânica qual que é? Então nesse caso aqui é uma base e isso aqui é um sal. É muito importante você saber identificar quando é ácido, quando é base, quando é sal e quando é óxido. Tem aluno que me pergunta: Débora, eu tenho que colocar o nome, igual aqui é base, é hidróxido de cálcio. Eu tenho que colocar esse nome? Depende da faculdade que você estiver fazendo a prova. Se for uma prova com nível menor de concorrência, se você só responder que é uma base, é super tranquilo. Se você estiver respondendo essa pergunta e for uma questão de uma prova muito concorrida, Einstein, Unifesp, ABC, convém colocar o nome se você tiver certeza. Se você não tiver certeza, não coloca nada. Responda simplesmente está perguntando. Mas, se você tem certeza, e base é uma coisa que é fácil ter certeza, né? Eu colocaria o nome sim. Tudo bem? Então, ó, hidróxido de cálcio é uma base, carbonato de cálcio é um sal. Tudo bem? Isso seria a resposta da primeira
pergunta que ele fez pra gente. Se você não lembra das funções inorgânicas, se você não sabe identificar ácido base, quando é forte, quando é fraco, quando é solúvel, insolúvel, é importante dar uma olhada nisso. Beleza? Porque nem é o fundamento da questão, nem é o foco principal, mas subentende que você já sabe. Beleza? Vamos para a pergunta agora de estequiometria. Gente, olha só, ele não perguntou pra gente qual das duas aconteceria isso, né? Aí qual das duas que se eu aquecer vai reduzir 2,2 gramas? Não, ele afirmou para mim que se eu aquecer carbonato de cálcio a 1000 graus Celsius, eu vou ter uma redução inicial aí, eu vou ter uma redução da massa inicial de 2,2 gramas. Então isso não é uma sugestão, é uma afirmação, certo? E ele quer saber, ele quer que você justifique, você prove isso, provavelmente com cálculos, tudo bem? Então a primeira preocupação, lembra que a gente tem sempre é a nossa reação. Tem a reação? Tem. Tá balanceada? Sim, está balanceada. Então agora eu vou para proporção. Eu tenho 1 mol para 1. Maravilhoso, né, gente? Maravilhoso. Então, olha, eu tenho aqui, ele falou que ele perdeu. Se isso daqui é um sólido, ele precipitou, então ele não saiu do meio. Então, o que eu imagino dentro da reação? Eu peguei o carbonato de cálcio, eu aqueci, o que é sólido, né, precipitou, né, tá ali ainda em fase sólida, e o que era gás, o que se tornou gás foi o que saiu. Então, o que eu perdi, então ele fosse reduzir 2,2 gramas, o que eu perdi foi CO2, foi o gás carbônico, tudo bem? Então, esse elemento não me interessa, só me interessa este e este, tudo bem? Então, ó, qual que é a massa molar aqui? Depois você confere, tá? Vê se eu não errei cálculo, mas a massa molar aqui, 100 gramas. Onde eu peguei isso? Tabela periódica, certo? Eu tenho 100 gramas para 44 gramas. Tudo bem? Se eu colocar 5 gramas aqui, porque foi isso que ele disse que ele fez, colocou 5 gramas aqui, quanto que daria aqui? Certo? Se for verdade o que ele disse, que foi realmente o carbonato de cálcio, aqui tem que dar 2,2. Porque o que eu perdi é o que vai, a diferença do que vai faltar no início. Tudo bem? Então, olha só, existem várias formas de fazer, tem gente que faz a regra de 3, né? 5 vezes 44 dividido por 100. É uma possibilidade. Você pode fazer cálculo reduzindo isso. Aprende uma coisa que eu falo muito com os meus alunos. Quanto mais conta você faz, mais chance você tem de errar. Então reduza isso, use macetes para facilitar, para ajudar você a ganhar o exercício. Tudo bem? E sem contar que tem tempo, né, gente? Então pode contar, não pode esquecer disso. Então olha só, do 100 para o 5 eu reduzi 20 vezes. Vocês concordam comigo? Então, ó, do 44 para cá eu também vou ter que dividir, reduzir aí 20 vezes. E nesse caso, se eu dividir 44 por 20, vai lá dar os meus 2,2 gramas. Pronto, eu provei que realmente quem eu aqueci foi o carbonato de cálcio. Tudo bem? Dúvidas? Ó, um exercício muito simples. Vamos fazer aquela anotação aqui embaixo de novo. A questão 2 que nós resolvemos, ela é grau 1, grau 2 ou grau 3? Responde aí, comenta aí, vai anotando para você comentar depois. E vamos para o último exemplo, vamos lá. Acompanhe aqui comigo esse exercício, vamos ler para a gente entender o que está acontecendo. Olha só o que ele fala. Considere a reação química de síntese de gás, do gás dióxido de nitrogênio. Ele me deu a reação e, gente, ele me deu a reação balanceada, certo? Bonitinho aí. E me deu também o calor envolvido na reação, tudo bem? Olha só as perguntas. A letra A, classifique a reação com base na sua variação de entalpia. Teórica também, certo? Você está falando em entalpia já. Justifique sua resposta. Na letra B, considere que uma massa de 105 gramas de monóxido de nitrogênio tenha reagido com 80 gramas de oxigênio. Demonstre, por meio de cálculos, qual é o reagente limitante nesse processo. Calcule a massa em gramas do reagente em excesso. Volta aqui, vamos lá. Lembra, não fugiu a regra, nós temos uma questão onde eu tenho teoria e cálculo. Gente, não significa que sempre vai ser assim. Eu posso ter uma questão onde as duas são cálculos, as duas são teorias? Posso.
Mas é comum, eu quero que vocês percebam que é comum a gente misturar essas informações, certo? Então, nesse caso aí, é uma teoria de entalpia. Olha o que ele está perguntando para a gente, para você classificar. É muito importante você lembrar dos conceitos de entalpia, se tem entalpia com equilíbrio, uma coisa muito importante. Nesse caso, ele me deu a reação balanceada e me diz que o calor envolvido é mais 27,3. Todas as vezes que a gente tem uma entalpia positiva, o valor aqui é positivo, é sinal de que essa reação absorveu calor. Se ela absorveu calor, ela é endotérmica. Se ela é negativa, ela liberou e ela é exotérmica. Só que você tem que entender uma coisa muito importante, porque a gente decora essa informação e vai despejando ela. O que você precisa entender é que toda reação, ela é endo e também é exo. Depende muito do lado da reação. Então, por exemplo, se a minha reação está vindo aqui, ó, monóxido de nitrogênio mais oxigênio formando dióxido de nitrogênio, ela é endo, ele me deu isso aqui. Só que se acontecesse de eu inverter essa seta e indicasse que a minha reação está indo da minha esquerda para a direita, se tivesse decompondo, aqui é uma síntese, se eu estivesse fazendo uma decomposição, se a queda fosse para lá, a minha reação seria exo. Então a reação ela sempre tem o lado que ela é endotérmica e o lado que ela é exotérmica. Então cuidado com isso, principalmente se a reação tiver equilíbrio, certo? Eu posso tentar pegar, a gente pode fazer uma pegadinha aí, beleza? Mas tudo bem, não é o foco é a estequiometria. E aí nós vamos resolver aqui, ó. Vamos lá. Na letra B, então, ó, eu tenho a reação, ela está balanceada. Qual que é o próximo passo? Estequiometria. Eu tenho 2 para 1 para 2. Tudo bem? Aí ele falou para mim o seguinte, se eu colocar aqui, ó, 105 gramas desse, 80 desse, quem que é o agente limitante? Quem está em excesso? Eu tenho que descobrir, porque na verdade ele pergunta pra gente quem é o reagente limitante. Vamos lá. Oxigênio, cada átomo de oxigênio tem 16 gramas. Então aqui, ó, eu tenho um total de 32. Vamos por massa de baixo de massa para ficar mais fácil. Eu tenho 16, 14, 30 vezes 2, 60. Então, vamos avaliar isso daqui. Para cada 60 gramas de monóxido de nitrogênio, eu preciso de 32 gramas de oxigênio. Se eu coloquei aqui, gente, sempre que ele me der os dois valores, mesmo que ele não diga para mim, e às vezes ele não vai falar quem é excesso e quem é limitante, eu tenho que fazer essa avaliação, porque dificilmente ele vai me dar os dois. Tudo bem? Então, olha só, eu tenho 60 para 32. Se eu tenho 105 aqui, quanto deveria ter aqui? Ou faço o contrário, se eu tenho 80, quanto eu deveria ter aqui? Não precisa fazer conta para chegar a essa conclusão de quem é excesso e quem é limitante. Quer ver? Vamos mostrar aqui uma coisa. 32, 60. Aqui tem quase o dobro. Concorda? Se eu tiver aqui, ó, 80, eu deveria aqui ter um pouco aí, diferença, né? Mas eu teria aí quase 160, né? Não é quase o dobro? Então é sinal que aqui eu tenho mais do que eu deveria. Então, ó, o meu reagente em excesso é o meu oxigênio. Tudo bem? Esse é o nosso excesso. Mas aí, ó, vamos continuar a pergunta. Quem é o reagente, então, nesse caso, limitante? Então, o meu limitante é o monóxido de nitrogênio, ok? Vamos ler o restante da pergunta. Aí ele quer saber o seguinte, calcule a massa em gramas do reagente em excesso. Então agora eu vou ter que calcular. Então, veja bem, eu tenho que fazer que conta, Débora? Eu tenho que saber o seguinte, eu tenho 105 aqui. De quanto exatamente eu preciso aqui? Porque eu vou pegar o que eu realmente preciso, vou subtrair de 80, o que passar do que eu preciso é excesso. Aí eu vejo quantos gramas eu tenho em excesso. Tudo bem? Então vamos lá. Eu tenho 60 para 32, se eu tiver 105, eu vou colocar um X aqui. Quanto eu deveria ter aqui? Eu já sei que não é 80, mas quanto deveria? Vamos fazer? Vamos fazer a continha aqui, ó. Você tem várias possibilidades, tá, gente? Aí você pode escolher como você quer fazer. Vamos fazer o seguinte, ó. 105 vezes 32 dividido por 60. Tudo bem? Vamos fazer isso aqui?
Vamos simplificar? Eu gosto de simplificar, eu acho mais fácil a gente conseguir fazer sem tanta continha, ó. Se eu simplificar isso aqui por 2, eu vou simplificando. Dá 16, aqui dá 30, aqui dá 8, aqui dá 15, e vamos lá, né? 15 aqui, ó, eu já conseguiria simplificar, né? Aqui o por 5, aí aqui dá 3, por 5 aqui dá 21, né? 21, isso mesmo, muito bem. 3 por 21, ó, daria também aqui por 3, aí fica 1, e aqui fica 7. 7 vezes 8, 56. Ó, então, o que que significa isso? Que, ó, eu tenho, vou até mudar pra cá, tá? Menos poluído. De 60 para 32, se eu tiver 105, eu preciso só de 56. Mas eu coloquei 80, Débora. Então, quanto que eu tenho de excesso? Eu tenho lá os 80 menos os 56 gramas. Quanto vai dar isso? 24? 24 gramas de excesso. Essa é a pergunta, vamos confirmar aqui? Isso, quantos gramas? Calcule a quantidade em gramas. Tudo bem? Então, essa é a quantidade de excesso que eu tenho de oxigênio. E aí, gente, essa questão é grau 1, grau 2 ou grau 3? Anota aí, eu vou dar a resposta para vocês agora. Outra coisa, gostou? O vídeo ajudou? Se você gostou, se o vídeo te ajudou, então curte, se inscreve no canal, liga o sininho para que o YouTube perceba que você gostou e te mostre mais vídeos nossos, ok? Então agora eu vou revelar para você. O primeiro exercício que nós resolvemos é da FAMERP, o segundo que nós resolvemos é a Unifesp e o terceiro é São Camilo. FAMERP grau 2, Unifesp grau 3, São Camilo grau 1. O que você achou? Qual foi mais difícil, né? Sem saber, no escuro, se você não souber quem é quem, qual foi mais difícil? Então, para que eu fiz isso? Para você perceber que não existe prova fácil e prova difícil. Você tem que se preparar da melhor maneira possível e não deixar a faculdade te assustar. Se você estiver pronto, entender o conteúdo, independente de quem seja a prova, de que matéria seja, você vai conseguir resolver. Tudo bem? Aguardo aqui os seus comentários se você gostou e a sua curtida. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.